A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda a razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Iremos passar ao expediente dos senhores vereadores, do qual dispõe de 10 minutos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Alexandre Correia Comim. Com a palavra, nobre vereador, doutor Alexandre Correia Comim. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao público presente. Vim aqui hoje, senhor presidente, mostrar toda a minha indignação com o senhor prefeito municipal de Praia Grande, que não tem respeito, né, com essa casa, não tem respeito com este vereador, não tem respeito com a população, né, que acabou aí mandando a subsecretária, senhora Vanessa Rovenda de Melo Santos Hernandes, aqui ontem, né, para explicar os motivos do atraso na entrega dos uniformes, né. Só que acontece que essa senhora Vanessa Rovenda, ela é subsecretária, ela foi denunciada no Ministério Público há 1 ano por improbidade administrativa, por fraude à licitação, adivinha do quê? De uniformes. Faz um ano. 1 ano ela foi denunciada. Inclusive, o Ministério Público está pedindo bloqueio dos bens dela. Ela foi denunciada por fraude à licitação, vou falar de novo, fraude à licitação de uniformes. E essa senhora veio aqui, né? Veio aqui ontem querer dar... A sorte é que eu não soube disso antes, viu? Senhor prefeito, senão eu nem viria, porque ter uma senhora dessa sentada na minha frente, com um engodo, com falácia, né, na minha frente, tentando me convencer de uma coisa sem provar nada, né, e outra, uma senhora que foi denunciada por improbidade administrativa, tentando me convencer de alguma coisa sobre atraso de uniforme, uma senhora que foi denunciada justamente numa improbidade administrativa por fraude à licitação de uniforme. Quer dizer, a segunda vez que ela está errando no mesmo assunto, né? Brincadeira, não tem respeito nenhum. E eu perguntei para essa senhora qual o motivo, né, do atraso nos uniformes. Essa senhora me deu 2 motivos, né? Um dos motivos falou que a SEDUC atrasou o envio da grade de alunos para a empresa Infinity, que foi a vencedora do contrato dos uniformes. Então, ela simplesmente confessou a própria incompetência e má gestão, né? A má gestão. Como que a SEDUC consegue atrasar mais de 1 mês a entrega de grade de alunos, se o contrato já havia sido assinado? Confessou a própria incompetência e má gestão. Podia ter ficado por aí, né, senhora Vanessa Rovenda? Podia ter, mas a senhora não me deixou falar, me interrompeu toda hora na reunião de ontem, né? Não deixou falar, a minha alternativa foi dar corda para a senhora, né? Eu vou dar corda, deixa ela. Vamos ver, se for uma pessoa boa, vai fazer um laço, né? Como diz o ditado, se for uma pessoa ruim, vai se enforcar. A senhora não só se enforcou, como a senhora levou a secretária junto e o prefeito. Vou falar o motivo. A senhora poderia ter ficado só nessa desculpa da senhora, né? Da grade de alunos. O atraso... Não, mas a senhora insistiu em falar que também um dos motivos foi devido a um caminhão de uniformes ter sido roubado, né? E aí eu falei, cadê o BO? Quero o BO. E a senhora, com aquele ar de superioridade, né? Ontem, né, altiva, né, com frases prontas, frases feitas, né, pôs o BO na mesa. Eu falei, tudo bem, quero tirar cópia. Como a reunião foi bem dinâmica, não deu para mim analisar o BO na hora, mas eu tive o cuidado de tirar cópia de todos os documentos que a senhora apresentou. E ao final da reunião, fui no meu gabinete, e no meu gabinete eu dei uma lida detalhada nesse BO. E olha a surpresa. Está aqui o BO, que a senhora me apresentou. Local dos fatos do roubo, Rodovia do Arroz, Guaramirim, Santa Catarina. Ou seja, 27 mil unidades de uniformes foram roubadas da cidade de Praia Grande. Lá em Santa Catarina. Agora eu pergunto, o que esses uniformes estão fazendo em Santa Catarina? O que esses uniformes estão fazendo em Santa Catarina, se a cláusula 5ª do contrato de uniformes diz o seguinte, no parágrafo 5º, não se pode transferir a outrem, no todo ou em parte,
o objeto deste contrato. Ou seja, a empresa Infinity, que ganhou o contrato de uniformes e tem sede na Avenida Angélica 2223, deveria ter confeccionado esses uniformes lá na sede, que é a Avenida Angélica, próximo ao Paulista, e ter enviado para Praia Grande. O procedimento bem simples, né? Uma viagem aí de 1 hora. Agora, os uniformes foram roubados de um caminhão lá em Santa Catarina, 27 mil peças. Quer dizer, não estou entendendo isso. Isso prova o que eu falei na sessão passada, que essa empresa Infinity é laranja. E a senhora subsecretária Vanessa Rosendo, é o que eu falo, né? Em boca fechada não entra mosquito. A senhora falou demais e bateu com a língua nos dentes, né? Me deu aqui, ó, um pote de ouro, né? A senhora simplesmente, com o BO que a senhora me deu, a senhora confessou, né, indícios fortíssimos de a empresa ser laranja, né? Como que uma empresa com sede na Avenida Angélica ganha uma licitação e os uniformes estão sendo confeccionados? Se é que estão, né? Lá em Santa Catarina, se é que esse BO é verdadeiro, né? De roubo de carga. Mas, enfim, vamos partir do princípio que realmente roubaram essa carga. Lá em Santa Catarina, prova que indícios fortíssimos de empresa laranja. Porque essa empresa, enfim, deveria ter confeccionado os BOs na sede, na Avenida Angélica, e enviado aqui para Praia Grande. Não tem por que sair do estado esses uniformes, né? Mas, enfim, continuando. A senhora, sabendo disso, a senhora subsecretária, ontem veio como convidada, mas veio representando a secretária. Então, pela lei, a senhora responde como secretária. Tem as atribuições de secretária da Educação. Por isso, a senhora vai entrar também na representação que eu vou fazer hoje no Ministério Público. Porque ontem a senhora, embora como convidada, veio falar sobre contrato assinado pela secretária com a Infinity e sobre o crivo do prefeito. Então, secretária, a senhora foi ontem. Vai responder também. Por que vai responder? A senhora estava com um boletim de ocorrência na mão, provando que houve fraude à execução do contrato. Porque na cláusula 14, parágrafo 1º, a linha C do contrato, ela diz claramente que a fraude à execução do contrato ocorre nesse caso, né? Já que não se pode transferir o objeto do contrato para outra empresa. Houve fraude. A fraude foi provada na entrega do BO. A entrega do BO para a senhora, para a SEDUC, provou. A senhora quis usar o BO como justificativa do atraso, mas, na verdade, é o oposto disso. O BO justifica a fraude à execução do contrato, porque esses uniformes não poderiam ser produzidos lá em Santa Catarina, né? E o que a senhora devia ter feito, como subsecretária que veio aqui ontem nas atribuições de secretária? O que a secretária da Educação deveria ter feito? O que o prefeito deveria ter feito? Aplicado as sanções do parágrafo 2º da cláusula 14. Fraude à execução. Deveria ter denunciado o contrato, mas não. Vocês receberam o contrato e ficaram quietinhos. Ficaram quietinhos. Por quê? Estão protegendo a empresa, né? Será que a empresa é laranja? Né? Vocês não aplicaram as sanções que deveria. Está mais do que provado. Recebeu o BO com roubo de carga lá em Santa Catarina, recebeu o BO e falou, opa, que é isso? Estão transferindo o objeto de contrato. Esses uniformes deveriam ser produzidos aqui em São Paulo, na Avenida Angélica. Por que foram produzidos em Santa Catarina? Denuncio a empresa, mas não fizeram isso. Tanto a senhora como subsecretária, como a secretária, como o prefeito não denunciaram o contrato, não aplicaram as sanções, agiram dolosamente, sabiam da fraude e não denunciaram o contrato. Por isso eu estou indo hoje, no Ministério Público, representar a senhora, viu, senhora Vanessa Rosenda, com ar de superioridade, que a senhora veio aí cheia de frases prontas, né? Ó, a senhora acabou me dando aqui, ó, se enforcou com a própria corda, não deixou falar, quis me interromper, ficou falando aí a reunião inteira e acabou se enforcando, né? Me deu aqui um pote de ouro. Eu não precisei nem investigar tanto para provar que essa empresa é laranja. Aqui tem indícios fortíssimos disso, né? Um simples BO. Ainda bem que eu tomei cautela de tirar cópia de tudo ontem, né? Na reunião. E, aliás, só para complementar aqui, eu avisei previamente para a senhora trazer as assinaturas dos pais, né? A senhora deveria ter me trazido 41 mil assinaturas, porque, segundo a senhora, a maioria dos pais já receberam os uniformes, né? A senhora me trouxe 150 assinaturas e, por incrível que pareça, 150 só no universo de 41 mil, e, por incrível que pareça, essas assinaturas dos pais, essas só 150 aqui,
estão com datas de recebimento posterior ao meu vídeo, né? Que eu postei um vídeo da máfia dos uniformes, né? Denunciando os uniformes. Engraçado que eu postei o vídeo dia 9 e aqui esses 150 pais receberam posterior a essa data. Vocês começaram a se mexer depois do meu vídeo, né? Só funciona assim as coisas aqui em Praia Grande, né? Ó, dia 15/4, dia 11/4, dia 12/4, dia 13, e o meu vídeo foi postado dia 9, né? Antes disso eu não denuncio, o que ia acontecer? O que ia acontecer, né? Complicado isso. Estou indo no Ministério Público, hein? Os 3 vão ter... Senhora, de novo, né, senhora Rovenda? Já não bastou a denúncia da senhora, né? Ser denunciado por improbidade administrativa e outra licitação, né? Vai de novo no mesmo assunto. Tá bom, então. Bom dia a todos. Senhor secretário, proceda a chamada. Vereador Dimas Antônio Gonçalves. Questão de ordem, presidente. Qual a ordem? Queria pedir um minuto de silêncio por uma falecida Adma Libório Pereira. Regimental. Vereador Edinaldo dos Santos Passos. Indicações, passo à mesa. Vereador Eduardo Pádua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereadora Janaína Balares. A palavra, nobre vereadora, vice-presidente dessa casa, a doutora Janaína Balares. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, público presente, funcionários da casa e quem nos assiste através das redes sociais. Bom, presidente, muitas pessoas da causa animal, protetoras, estão entrando em contato comigo porque elas não têm, quando morre um cachorrinho, a gente não tem onde colocar, e elas querem saber para onde que vai. Então, eu vou fazer esse requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. O descarte de carcaças de animais mortos é uma questão séria da saúde pública, pois em casos de doenças e zoonoses com alto índice de contaminação, como a esporotricose, micose provocada por fungo que afeta humanos e animais, toxoplasmose, raiva, leptospirose, entre outros, a cremação é a opção que impede qualquer contaminação do solo. Destarte, a instalação de um crematório público animal se faz necessária pelos motivos expostos. A Prefeitura poderá, seja administrando direta ou indiretamente, através de concessão ou permissão, após o devido processo licitatório, oferecer o serviço a preços acessíveis a todos aqueles que precisam utilizá-los quando da morte do seu animal. O crematório poderá atender a população de baixa renda, que muitas vezes apenas descarta o animal de forma precária, jogando em rios ou enterrando próximo a fontes de abastecimentos. Assim, a ideia é que o nosso município, através do Poder Executivo, implemente essa política pública de saúde única, que envolve o bem-estar dos seres humanos, animais e do meio ambiente. Desta forma, é que requer a mesa, depois de ouvido o douto plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, Alberto Mourão, e à secretaria competente para que responda. 1. Existe levantamento sobre o número de animais mortos recolhidos em vias públicas? 2. Qual o número de locais particulares que prestam esse tipo de serviço em nosso município? 3. Existe estudo de implantação desse serviço oferecido pelo Poder Público? Sala Emancipador Oswaldo Tosca, 23 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento, nobre vereadora. Com a palavra, a nobre vereadora Rômulo Brasil Rebouças. Vereadora, parabéns pelo requerimento, é importantíssimo, tá? Infelizmente, a zoonose, ela tem esse trabalho, só que ela não recolhe, tá? A pessoa tem que pegar o animal e levar até a zoonose. Dificulta muito, né, a pessoa fazer isso, a pessoa carente, o animal que morre numa via pública, e infelizmente ela não faz esse trabalho. E para complicar mais ainda, eles não abrem final de semana, tá? É uma coisa muito séria que tem que ser, porque é por causa do meio ambiente, né? Parabéns pelo seu requerimento e quero subscrever. Obrigada, vereador. Continua em discussão o trabalho da nobre vereadora.
Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permanece como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Aqui. Alguns munícipes têm nos procurado devido ao descarte de lixo que a Prefeitura vem realizando no bairro Maracanã. Os moradores da rua José Demar Pérez informam que diversos caminhões da Prefeitura chegam no terreno localizado na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, ao lado do número 23419, que faz muro com o fundo da casa destes moradores, e são despejadas enormes quantidades de lixo, e durante todo dia o lixo é revirado e se escuta barulhos de caçambas e caminhões. Além do barulho, tem o cheiro que está insuportável e a proliferação de diversos animais, ratos, que têm invadido a residência destes munícipes. Os moradores já realizaram reclamações na ouvidoria sob o número de protocolo 155032 e pretendem realizar a reclamação através de mídias sociais e televisivas. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito para que responda. 1. Existe autorização para que seja despejado lixo neste local? 2. Se existe autorização, solicito cópia da mesma. 3. O despejo no local é temporário? Por qual período? 4. O que a Prefeitura pretende fazer para amenizar os problemas causados aos moradores? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da nova vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, diversos munícipes têm me procurado para saber o motivo da demora sobre o andamento do planejamento familiar em nosso município. O munícipe, em especial, afirma que está aguardando há 1 ano o procedimento de vasectomia pelo planejamento e não lhe informam data para a realização da cirurgia. Desta forma, que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício ao senhor prefeito, ao senhor secretário, para que responda. 1. Como funciona o planejamento familiar em nosso município? 2. Qual o tempo de espera para a realização da cirurgia de vasectomia? 3. Quantas pessoas estão aguardando essa cirurgia? 4. Abaixo segue os dados do referido munícipe e solicito que informe o tempo de espera para a realização da cirurgia do mesmo. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, diversos munícipes têm entrado em contato para obter informações sobre as feiras de rua, principalmente a feira localizada na rua Maurício José Cardoso. Sabemos que todos os bairros possuem as feiras de rua e algum deles as feiras são confinadas, dando maior segurança e mantendo a limpeza das ruas. Dessa forma, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, que o senhor prefeito nos responda. 1. A administração do nosso município pretende implantar a feira confinada em todo o município? 2. A feira localizada na rua Maurício José Cardoso, às quarta-feiras, será retirada deste local? 3. Em caso positivo, qual o prazo para esta mudança? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, vereadora Janaína Balares. Em discussão, o requerimento da vereadora. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o vosso requerimento. Presidente, uma indicação verbal, eu tenho muitas indicações, mas agora eu recebi uma mensagem no WhatsApp que uma moça foi no PS Quietude, foi usar o banheiro e entraram no banheiro porque não está fechando o banheiro. Então, que o secretário de Saúde, por favor, viabilize para que tenha trinca no banheiro das mulheres. Então, pessoal, a gente está vendo aí que desde 2015... eu comecei uma importante causa com as atendentes de educação. Venho falando lá atrás que é uma inversão de prioridades total. Uma moça que cuida de 30 crianças tem que dar banho, dar comida, ganhar uma atendente nem R$1.000 por mês, e a gente pagar de aluguel no ônibus R$1.000 por dia. Total inversão de prioridades. E o que ocorre? A gente foi para Brasília, foi buscar parecer no Ministério da Educação. Eu representei no Tribunal de Contas, dizendo que a própria lei já dizia que uma profissional da educação não pode estar lá nomeada como atendente. Ela é professora, sim. Então, nós tentamos lutar por esse enquadramento durante todos esses anos. Neste ano, eu fiz uma série de requerimentos para saber se havia um planejamento para isso. E eu fiquei sabendo que o Tribunal de Contas apontou e ordenou que em 2020, recomendou que até 2020 acabe com o cargo de atendente de educação e que seja professores de educação infantil.
Então, eu gostaria de saber, não fiz o requerimento hoje, mas para a próxima sessão, já estou agendando uma reunião com as atendentes de educação, juntamente com a Secretaria de Educação, para saber qual vai ser o planejamento para que isso ocorra, de que forma vai ser. E disse que sim, que a categoria tem que participar deste planejamento, para quê? Para depois, na hora da votação, vereadores, vocês não ficarem vendidos na situação. Tem que saber o que elas querem para a profissão delas, porque a verdade é que é a vida delas que está em jogo. Então, eu vou convocar a reunião, vou convidá-los, todos os vereadores, para participar, para ouvir a demanda das mesmas, para a gente, sabendo que até 2020 tem que estar tudo planejado, participar desse importante planejamento. Eu estava conversando agora com o presidente, falei, presidente, o que está faltando no município, e falei ontem também com o chefe de gabinete, é comunicação. Como que pode, a gente veio na reunião ontem aqui, para discutir o requerimento do vereador Comim, como que pode a gente ficar sabendo na reunião que a carga foi roubada? Por que a Secretaria de Educação, sabendo que tinha que entregar tal dia, não publicou lá, falou a carga foi roubada dos materiais? Por quê? Está devendo? Quando a gente não deve, a gente não tem problema de informar a população. Eu acho que parece que deve, para não falar. Aí eu fiquei a pergunta aqui, fiquei lá pensando, o que leva, a gente sabe a máfia de carga roubada que tem pelo Brasil aí. O que leva uma quadrilha a roubar a carga do uniforme da prefeitura? Não dá nem para usar de vender para pano de chão. E aí eu fico pensando, será que tinha uniforme, igual o vereador falou? Falei para ele, vereador, chama o dono da empresa aqui, chama o dono para a gente perguntar para ele, vamos ver como que ele se porta. Por que fabricou em Santa Catarina? São coisas que precisam de resposta realmente. E se tivesse um setor de comunicação funcionando, não teríamos esse problema. Como no caso da moça que está com câncer, se vocês pegarem a matéria da tribuna, eu fiz a comissão do CROSS, não só por causa disso, mas por conta disso também. A matéria da tribuna, o governo municipal fala que colocou a mulher no sistema dia 3 de abril, quer ver? Só para terminar, presidente, só para falar isso, ó. O município afirma que a paciente está inserida na rede Hebe Camargo do governo desde o início do mês, e é ali que se vai definir a continuidade do tratamento ambulatorial hospitalar. A paciente já foi agendada para consulta pelo Estado e, quando for necessário, receberá os cuidados. A Secretaria de Estado, por sua vez, alega que quem agendou consulta com o oncologista para Solange, no Hospital de Santos, foi a Prefeitura, que não há nenhuma solicitação para que a paciente vá para outro hospital. Gente, uma total falta de comunicação, não tem como nós agendarmos. A gente já sabe que Santos monopoliza. Então, por que o governo deixa essas informações equivocadas e que não dão um prosseguimento em nada, entendeu? Está na hora do prefeito dar uma sacudida ali, faz tempo, já estou dizendo, porque o povo está muito acomodado ou tem muito medo de tomar decisão. Obrigada, presidente. Continuo na explicação pessoal. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Com a palavra ao nobre vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Leandro Avelino. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, integrantes das assessorias parlamentar, de imprensa, senhoras e senhores aqui presentes, meu bom dia a todos. Bom dia também às pessoas que nos acompanham aí através das redes sociais, pela página da Câmara Municipal. Um bom dia especial também ao pessoal aqui que está acompanhando aqui a reunião na pessoa do Rodrigo Rosário, né? Obrigado aí pela presença também de vocês todos aí. Bem, eu quero iniciar meus trabalhos nessa manhã, senhor presidente, com um requerimento que fala sobre algo que, nos períodos de chuva, frequentemente incomoda e atrapalha a vida de todos que moramos na Praia Grande. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. Somos sabedores que não existe uma fórmula mágica para evitar alagamentos nos grandes centros urbanos, mas é possível suavizar os efeitos do excesso de chuvas. Muitas vezes é comum cair num só dia o volume de chuvas que se espera para todo um mês. Na capital do estado, por exemplo, já choveu 85 milímetros em apenas uma hora, o que equivale a 85 milímetros de água em um único metro quadrado, quando o esperado em meses chuvosos é o volume médio de 200 milímetros para todo o mês.
A falta de drenagem nas vias e os grandes alagamentos tornam o trânsito caótico, ilha as pessoas em suas casas e ocasiona doenças, entre uma série de outros transtornos aos moradores da cidade afetada. Os maus hábitos da população, tubulações inadequadas, áreas cobertas com asfalto ou cimento, tornando o solo não permeável, são fatores que contribuem para constantes inundações. Neste verão, em Praia Grande, aconteceram vários temporais, evidenciando diversos pontos críticos da cidade de sobrecarga nas bocas de lobo. E não foram episódios isolados, mas generalizados, atingindo um grande número de bairros da cidade. Muitas pessoas, casas e comércios. Fatos que vêm se repetindo ano a ano, principalmente embaixo dos túneis dos viadutos ao longo da Via Expressa Sul, como também o viaduto em frente ao Litoral Plaza Shopping. Ante o exposto, é que requer a mesa ouvido plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, que este requerimento seja enviado ao senhor Alberto Mourão para que nos responda os seguintes questionamentos. 1. A Prefeitura já estudou, junto aos setores competentes, uma maneira de solucionar as enchentes nos túneis e viadutos da cidade, quando da ocorrência de chuva um pouco mais forte e intensa? 2. Atualmente, como se faz o bombeamento do acúmulo de águas nos túneis dos viadutos da Via Expressa Sul e o viaduto de frente ao Shopping Litoral Plaza? 3. Nos túneis, existem filtros subterrâneos permeáveis que ajudem a reter o lixo e deem vazão ao volume excessivo das águas da chuva? 4. A Prefeitura tem como objetivo instalar os chamados bueiros inteligentes, adotados em inúmeras cidades do interior paulista, cuja ideia é impedir, por meio de um software e de filtros, que os resíduos entupam os bueiros. Este sistema dispara um alarme quando o volume de armazenamento do filtro atinge 80% da capacidade. Por último, a Prefeitura tem conhecimento das condições das tubulações existentes nos locais mais críticos da cidade? Poderia informar quais são eles e quais ações estão previstas no combate ao problema? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, o requerimento do nobre vereador. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam que estão aprovado o requerimento de Vossa Excelência, nobre vereador. Eu ainda quero fazer aqui duas indicações, apresentar para a mesa. Uma delas, ali na rua Francisco Pereira Coutinho, na primeira quadra da Kennedy, sentido Via Expressa Sul, eu estou pedindo para que a Prefeitura transforme aquela primeira quadra somente ali em mão única, porque ali são constantes os acidentes, é muito entroncamento de carros e pedestres e ciclistas. Dá para limitar quem vem ali do viaduto, uma quadra antes da Kennedy virar à direita e depois virar à esquerda para acessar a Avenida Kennedy e amenizar um pouco ali tanta gente que se envolve em acidente ali. E a outra, no último sábado, eu tive a oportunidade de acompanhar aí a final do campeonato lá no Magic Paula, entre o Cesac e o Estrela, e fica aí o registro dos meus parabéns aos dois times aí, especial ao Estrela, que ganhou o jogo por 1-0. Mas algo que eu percebi ali, senhoras e senhores, é porque quem já foi no Magic Paula à tarde sabe que pega o sol de frente, quem fica ali naquele gramado da rua... Oh, meu Deus. Rua Maria Rosa Correia. Quem fica naquele gramado ali que margeia a rua Maria Rosa Correia, pega o sol de frente. Então, eu estou sugerindo à Prefeitura que possa plantar algumas árvores naquela área interna ali daquele gramado para poder melhorar aí as condições do pessoal que gosta de acompanhar os jogos por ali. Eu tenho ainda mais dois assuntos que eu quero falar. Um deles, ainda falando da Páscoa, algo muito triste que eu acompanhei aí nas redes sociais, né? Uma amiga me mandou e eu pude constatar que a ação da Secretaria de Trânsito durante a Páscoa, tentando aí coibir os abusos que são praticados, em especial o pessoal que estaciona em local irregular, num dos casos, vocês vejam só, né, o que é o bom senso, né? O bom senso ele precisa prevalecer muito, mas muito mesmo dentro da área pública.
Vocês imaginem uma família que visita a cidade, vai comer uma pizza, estacionou no local errado, quando voltou, o carro estava em cima do guincho, e aí, tá errado, mas pediu para pegar a chave da casa dentro do carro, que tinha ficado dentro do carro, a chave da casa de onde eles estavam hospedados. E não deixaram pegar a chave da casa, meu. Foram no dia seguinte lá no pátio para tentar conversar, para conseguir pegar. Você acredita? Quer dizer, leva o guincho e a chave da casa junto, não deixaram pegar a chave dentro do carro. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu falo que precisa ser melhor trabalhado quando a gente fala de cidade turística, sabe? A gente tem uma cidade turística. Outro dia eu estava comentando com uns amigos. Eu parei ali numa padaria no Boqueirão, hein? Parei na padaria no Boqueirão, tinha 4 pessoas sentadas na mesa. Eu cheguei ali, sentei, fiquei 40 minutos. Mas como as pessoas já tinham servido as pessoas ali na mesa, eu fiquei 40 e poucos minutos, não veio um encostar assim, quer uma água, quer um café. Esse tipo de trabalho humano falta na Secretaria de Turismo, eu gosto de deixar isso registrado. Porque o turismo não é só fazer show, o turismo é a gente fazer pesquisa na rua com quem visita a cidade, é você trabalhar o comércio no atendimento às pessoas. E isso é turismo, é você criar um espírito turístico. Né? Não é só para o janeiro, que janeiro todo mundo vem aqui, tem praia, tem calor. É também fora, tá bom? Deixar registrado mais uma vez, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E falando também de turismo, para encerrar, é um trabalho aqui porque muitas são as dúvidas em relação aos quiosques, né? Já faz um tempo que a gente fala de quiosque, e eu, como presidente aqui da comissão que trata dos assuntos da Orla da Praia, também sou questionado por isso. Tive a oportunidade de recentemente fazer aí alguns levantamentos e pude apurar que das 2 empresas que participaram, a primeira, dentro do prazo final, aí renunciou ao direito, ficou para a segunda, mas também tem algumas questões de prazos aí que a segunda pediu, por conta da questão do seguro-fiança. E me parece que esses prazos também já foram esgotados. Então, vou formalizar um requerimento aqui, para que a gente possa entender melhor isso, porque, no fundo, o que me parece que vai ter que acontecer é uma nova licitação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, requerimento. O município de Praia Grande, a partir de 2017, em acordo com a Secretaria do Patrimônio da União, que transferiu a gestão das praias para os municípios, começou a realizar estudos e modificações em suas leis sobre o ordenamento e regras do uso da praia. Um dos fatos mais marcantes nesta nova etapa da cidade foi a demolição dos quiosques e o seu arrojado projeto de remodelação. Mediante discussões acaloradas e controversas, finalizou-se este assunto com a licitação da construção dos novos quiosques e a exploração dos mesmos. O certame desta benfeitoria foi realizado no dia 2 de outubro de 2018, com apenas 2 participantes, e teve como vencedora a empresa HRO Engenharia Associados, empresa que, após sua vitória, protocolizou desistência formal da contratação junto à secretaria competente. Com este documento, sagrou-se vencedora, então, a segunda empresa denominada em ata como Quiosques e Feiras Brasil Administração de Ativos Limitada, Hope Serviços de Conservação e Reforma Predial Limitada. A empresa estava em fase de transição de seu nome empresarial e mudança de atividade econômica, por isso, constando em ata suas 2 razões sociais. Além disso, consta em seu cadastro que a mesma possui capital social de R$25 mil, valor muito aquém do esperado de uma empresa que necessita realizar obras no montante estimado da ordem de R$15 milhões. Acontece que este vereador tomou ciência de que por 3 vezes prorrogou-se o prazo para que a empresa conseguisse realizar o depósito de 3% exigido pela municipalidade como garantia contratual em seu item 3.7.6 do edital de licitação, causando retardamento para o início das obras e, consequentemente, prejuízo financeiro ao município. Isso exposto, requer a mesa ouvido plenário e satisfeitas as formalidades regimentais,
que este requerimento seja enviado ao senhor prefeito Alberto Mourão para que nos responda os seguintes questionamentos. 1. Estas prorrogações de prazo foram realmente feitas? 2. Se sim, qual o dispositivo legal que obriga o município a conceder tais prazos? 3. A prefeitura, em vista de ser uma obra vultuosa, não achou por bem exigir dos participantes para sua habilitação, segundo a Lei 8666, seção 2, artigo 31, parágrafo 2º, capital mínimo das participantes a fim de garantir o adimplemento do contrato? 4. Em vista da troca de razão social e atividade da empresa vencedora, foi-se avaliado se a mesma cumpria com o artigo 30, item 2, da Lei 8666, que exige comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação? Caso afirmativo, enviar cópia da documentação que atesta a capacidade técnica da empresa. 5. Por último, a Prefeitura não considera, diante do fato de só ter havido o comparecimento de 2 empresas interessadas, realizar um novo certame? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, Leandro Avelino, vereador. Em discussão, requerimento, nobre vereador. Em votação, vereador, se estiver de acordo, permaneço que está aprovado o vosso requerimento, nobre vereador. Obrigado, um bom dia a todos. Só engrandece. Muito obrigado. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Marcelino Santos Gomes. Com a palavra, o primeiro secretário dessa casa, vereador Marcelino Santos Gomes. Presidente, questão de ordem. Qual ordem? Eu queria pedir um minuto de silêncio a Tawane Cristine Soares Rodrigues, menina de 6 anos, que foi brutalmente morta em Mongaguá, jogada dentro de uma vala com as roupas arriadas. Infelizmente, um crime bárbaro na nossa região, presidente. Regimental, nobre vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, público aqui presente. Eu queria aqui também enaltecer a presença que está aqui prestigiando hoje a nossa sessão aqui, que é o nosso amigo Gradson Bispo, membro consultor da Comissão da Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados e presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Praia Grande. Parabéns, Gradson, por fazer parte aí dessa comissão aí da OAB e que você tenha aí a possibilidade de fazer um bom trabalho à frente aí da nossa cidade na questão da nossa questão da religião, né? Da questão da igualdade religiosa, para que a gente possa abrir esses caminhos e que você possa fazer um trabalho para que a gente possa, de uma maneira legal, abraçar, independente da religião, mas que todos estejam unidos em prol de um Brasil melhor, de um mundo melhor, de uma cidade melhor. Presidente, eu tenho alguns requerimentos aqui. Regimental. Atendendo a reivindicação de moradores, requer a mesa na forma regimental que seja oficiado ao senhor engenheiro Eduardo da Silva Santos, na verdade mudou aqui, eu vou até mudar aqui o nome do documento, gerente da Divisão de Operações Sul, para que verifique a possibilidade de proceder à extensão de rede de águas no bairro Melvi, na Rua Contemplação, antiga Rua dos Orixás. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, Marcelino Santos Gomes. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam que estão aprovado o vosso requerimento. Requerimento. Moradores procuraram esse vereador para relatar o clima de insegurança na região devido à ação de marginais que aflige os munícipes. Segundo os moradores, a incidência de assaltos e outros delitos tem sido crescente. O último incidente aconteceu no dia 20 de 4 de 2019, com a tentativa de assalto levando um indivíduo a óbito. Esses delitos aconteceram principalmente no final da noite e início da madrugada, se estendendo até as 6 horas. Diante do disposto, requer a mesa, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor Tenente-Coronel Maurício Vieira Zume, comandante 45º Batalhão da Polícia Militar de Praia Grande, para que determine a intensificação de rondas extensivas na rua Roberto Musi e na rua João Manuel Ceteza, e no seu entorno, no bairro Maracanã, visando coibir a ação de marginais e eliminando o clima de segurança. Requer ainda que a cópia desse trabalho seja encaminhada ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, para que determine a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública, através da Guarda Civil Municipal, apoiar essas rondas extensivas na região.
Segue a reportagem que foi feita anexada, Sala Emancipador Oswaldo Tosco, 23 de abril de 2018, Marcelino Santos Gomes, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam com estão. Aprovado o vosso requerimento. Presidente, eu até estou com alguma dificuldade na questão de nomes, porque mudou também o exume, né? E porque a questão da mudança nossa de sala, a gente está trabalhando lá, daqui a pouco já... Requer a mesma forma regimental que seja oficiado também ao senhor Tenente Coronel Maurício Vieira Izume, comandante do 45º Batalhão da Polícia Militar de Praia Grande, para que determine ronda ostensiva na rua Paulo Setúbal, cruzamento com a Joaquim Oswaldo Estrada, em seu entorno, no bairro Esmeralda. Sim, é porque mudamos de sala lá, está sem computador. Obrigado pela... Moradores informaram esse vereador que a incidência de assaltos e outros delitos acontece principalmente no final da noite e no início da madrugada, e se estendendo até 6 horas também. Sendo assim, tal solicitação visa garantir o estabelecimento da segurança dos moradores e zelo para a integridade física de todos, evitando que esses assaltos resultem em possível fatalidade. Requer ainda que cópia desse trabalho seja encaminhado ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, para que interceda junto à Secretaria de Ação de Segurança Pública, visando a nossa Guarda Civil Municipal intensificar a ronda extensiva no bairro. Segue em anexo cópia de boletim de ocorrências, número 513329/2009 e 512590/2019, realizado por uma das vítimas, Sala Emancipador Oswaldo Tosco, 23 de abril de 2019, Marcelino, vereador. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação. Vereadores estiverem de acordo, permaneçam que está aprovado o vosso requerimento, vereador. Presidente, eu até passei rápido esses requerimentos aqui, para a gente não perder a... Acabei de receber informações, gente, mais reclamações. Semana passada nós estivemos aqui acompanhando a Comissão de Saúde, onde veio a diretora Fernanda, né, representando já com alguns representantes do Hospital Irmanduz. E infelizmente, gente, muita conversa e pouco resultado. Hoje mesmo, atualmente, quem chegar agora no Hospital Irmanduz, se for nesse momento, o centro cirúrgico fechado novamente. As pessoas que iam fazer a sua cirurgia hoje não estão podendo fazer a sua cirurgia devido a essa situação. E quer dizer, está um caos aquele hospital. A gente sabe que, não tenham dúvida, porque a gente tem acompanhado que o Kleber, secretário de Saúde, está fazendo um trabalho, tem cobrado essa empresa, o prefeito tem cobrado, presidente, mas infelizmente essa empresa que está hoje, essa nova gestão no hospital SPDM, é muito ruim mesmo. Ontem à noite, na UPA Samambaia, que passaram também que tinha que ter 3 médicos, também podendo acompanhar, somente um médico fazendo o atendimento. Pacientes há 5 horas na fila. Então, eu peço aí aos colegas aí, os vereadores da Comissão de Saúde que estiveram, para que a gente possa voltar, mas não adianta a gente marcar, porque se chegar lá, está tudo bonitinho, tudo arrumado, mas que a gente faça uma nova visita no hospital. Porque, infelizmente, tudo aquilo que foi falado, eu desacredito. Infelizmente, está muito ruim, vereadora Janaína, a questão do hospital da SPDM. O centro cirúrgico está parado hoje novamente. Está parado. Está parado. Os pacientes que iam hoje fazer cirurgia. Estão loucos. Hoje está uma loucura aquele hospital. Ontem, na UPA Samambaia, que falaram que tinha que ter 3 médicos, um na emergência e 2 nas portas, somente um médico e 5 horas o paciente estava aguardando. Então, infelizmente, essa empresa é muito ruim e a informação que nos foi passada na reunião da comissão, que estavam tomando procedimento, que esse fato não ia acontecer, infelizmente, mais uma mentira. Queria também passar aqui, que estava na rede social... Olha, você sabe, hein, presidente, Marcelino, a pessoa vem aqui na sala mentir para a vereadora, é improbidade administrativa, cabe representação no Ministério Público de toda a mentira que ela contou. Infelizmente, temos que fazer isso aí. Eu queria também passar que a gente tem que ser justo com quem dá razão a quem tem a razão. Semana passada, colocaram aqui uma informação na internet do Dr. Marcelo Beixara. E aí, colocaram aqui um olerite falso, gente. Colocaram que ele tinha um salário líquido bruto de 101 mil e um líquido de 64.323,61 centavos. Responsabilidade. E eu fiquei assustado com isso aqui. Eu falei, caraca. E aí eu tomei a liberdade de verificar, porque senão a gente tinha que entrar com uma ação no Ministério Público para ver o que está acontecendo. E aí eu consegui pegar aqui, e até pedir autorização,
O salário hoje, líquido do Marcelo Bechara, é R$ 11.242,71. Tem uma diferença muito grande. Olha, mandaram para mim, enviaram para mim e enviaram pessoas... As pessoas que enviaram para mim são pessoas que têm empresa, tinha empresa aqui, 4 empresas de médicos que não tinham serviço médico, tinha nome de quinzinho, e agora fica mandando olerite de trabalhador. Eu falei que eu sou testemunha do dano moral, da difamação, de tudo que for para ser testemunha, pode me colocar de testemunha, eu falei para o doutor Marcelo Bechara. E eu reafirmo e me coloco também à disposição. Porque no momento exato que eu recebi também essa informação aqui, eu questionei. Até porque estamos aqui acompanhando uma comissão de saúde, aparece uma informação dessa, e aí você tem que verificar. E aí você coloca que as pessoas estão misturando as coisas, já estão colocando um profissional, nesse sentido eu não tenho o que questionar, né? E dizer que o cara ganha 100 mil e abaixa para 11 mil tem uma diferença muito grande. E o que acontece, né? Ele estava na rua e foi até verbalmente, as pessoas agrediram verbalmente. Falando, pô, está roubando a nossa cidade, está ganhando dinheiro à custa do povo. E ele com a filha dele, com a família... E a mulher família, grávida para ter bebê. A mulher grávida, gestante, e ele escutando uma situação dessa na rua. Quer dizer, podia acontecer uma tragédia naquele local. Então, gente, eu peço aí o apoio dos vereadores que a gente possa voltar novamente ao hospital, a gente poder verificar realmente e cobrar da Fernanda. Porque, infelizmente, aquele pessoal que esteve aqui na semana passada omitiram e mentiram muitas informações para a gente. Então, que eles coloquem e mostraram para a gente na mesa todos aqueles contratos que a gente quer, que pedimos aqui, que a gente possa verificar se as equipes médicas estão com o contrato realizado ou não. Então, gente, uma boa tarde a todos e até semana que vem. Em nome do Alan Lopes, Zé Paulo, Dick, Português e todos os demais, bom dia a todos os demais presentes. Bom dia, seja bem-vindo, Alan. Nobre secretária. Informa aos nobres vereadores que a sessão solene para entrega da medalha Mérito de Segurança Pública de Praia Grande aos agentes de segurança que tenham prestado relevantes serviços ao município e à população será realizada no dia 25 de abril de 2019, próxima quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara. Proceda a chamada. Vereador Marco Antônio de Souza. Com a palavra ao nobre vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Marquinho. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores presentes. Quero mandar um abraço aí para o Alan Lopes, grande companheiro aí de grandes batalhas aí. Seja bem-vindo aí, está meio desaparecido aí, mas aí, seja bem-vindo a esta casa. Rosário, aí, parabéns pela sigla 77 aí, do G20, o pessoal do G20 aí. E política é isso, se faz assim, né? Se conversando, né, trocando ideia e assim com isso o grupo vai crescendo. Parabéns, é um grupo que cresce cada dia mais aí na cidade. Aí eu vejo caras novas aí, caras antigas, e tá aí a presença do Curioso aí também, aí, veio prestigiar a sessão, o Hélito Manta, menino aí que está fazendo a diferença nas redes sociais por aí. O Luiz, presidente da Associação de Bairro, crítico bastante. E assim, né, a rede social, eu usei até como exemplo, porque a rede social aceita tudo. Então eu vou voltar aqui nas palavras do meu amigo, vereador Marcelino, quando se fala do Marcelo Bechara, um médico da cidade, moleque novo, bem jovem mesmo, até admiro muito pelo trabalho, pelo profissional que ele é. E fui marcado à noite. Vereadores, vocês não estão vendo isso aí? O médico recebe R$101 mil e algumas coisinhas. Eu automaticamente encaminhei a cópia para o secretário de saúde, para o prefeito, mandei para o prefeito, e automaticamente para o Excedite, para o Anderson, chefe de gabinete, ele me mandou, o Excedite mandou uma informação aí não é correta, né? Foi uma montagem ou alguma coisa nesse sentido. E a gente acaba, as pessoas, sabe que a rede social hoje, você solta uma notícia na rede social, e ela vai, você não consegue mais consertar. Então, a gente tem que ter responsabilidade quando usa o nome das pessoas, né, pessoas profissionais que nem o doutor, eu sou um admirador, porque eu conheço o trabalho dele, né, sei da capacidade dele, sei como ele é querido pelos pacientes, pelo trabalho. Ele não faz mais porque, infelizmente, a situação do hospital não colabora. Então, eu vou até voltar aqui na questão, teve aqui o pessoal eu tive presente também na reunião, tive que sair, acabei não questionando nada, porque eu também tinha médico,
e chegou a minha vez, chegou o meu horário, eu tive que sair. E assim, me chamou a atenção porque eu fui conversar com esse tal Dr. Celso, que é um administrador do hospital, e ele muito arrogante, tirando o sarro, arrogante, veio aqui, até falei, poxa, está jogando, né, areia nos olhos dessa casa, porque aqui tem uma comissão de saúde. Ele achou que ia chegar aqui, fazer e acontecer, acabou saindo daqui falando fino. Parabenizar a vereadora Janaína pelos questionamentos, vereador Marcelino, outros vereadores que estavam aqui, porque eles ficaram em saia justa. Mentiram muito, infelizmente, a saúde continua, o nosso hospital, não só o Hospital Irmanduce, mas sim o UPA, o AME, a gente está faltando se unir mais. Acho que o secretário de saúde, que é uma peça importantíssima, ele tem que sair do gabinete dele, ele tem que participar mais. Eu acho o secretário é um profissional, é de carreira, mas eu acho que cada um na sua. O secretário, eu acho que para ser secretário, acho que tinha que ser médico, tinha que conversar mais com os médicos. Eu não sei, me parece que ele não tem uma convivência, não tem um diálogo legal com os médicos, né? Que são, eu acho que ele é um profissional, sim, tem conhecimento, mas os médicos, infelizmente, não escutam, sei lá, está faltando alguma coisa, está faltando o prefeito levar o gabinete dele para dentro daquele hospital e a gente começar, sei lá, não sei o que fazer. Tem pessoas em casa aguardando com câncer, a gente não tem... a gente não consegue mastologista, não tem neurologista, e a gente vota aqui repasse de verbas para o hospital, para a saúde, e tem uma criança aí que continua do mesmo problema, com a fimosinha sofrendo, gritando de dor, inchado, não consegue ir no banheiro. Isso já tem uns 3 meses, a gente não consegue dar o retorno de volta para a sociedade, a gente não consegue dar o retorno para aquela família. Por quê? A Câmara não tem o poder de fazer, a gente tem o poder aqui de gritar, de brigar, mas alguém tem que ouvir. E quem tem que ouvir esses gritos desta casa é o prefeito e é o secretário de saúde e os diretores daquele hospital. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, fico triste com aquela diretoria hoje que está administrando o hospital, porque pela arrogância, pelo tratamento que ele tem com essa casa e pela resposta dada a esta casa, pelas mentiras, se continuar esse pessoal aí no comando, não vai ter jeito, vai ser cada dia pior. Ali eles estão jogando os pacientes lá na emergência, medicando e deixando até morrer. Infelizmente, é isso. E a gente tem que gritar, denunciar, e é a função nossa aqui. Mais do que isso, a gente não pode... As pessoas que estão nos procurando para arrumar vaga na UTI, adiantar consulta médica e cirurgia, infelizmente, a gente não tem esse poder. Nem podemos fazer isso e nem passar ninguém na frente. O que a gente pode é estar brigando aqui, e está difícil, está difícil. Está difícil. Tudo que for dito aqui, que foram os questionamentos, as respostas deles, continuam igual ou pior. Tá? Senhor presidente, eu tenho algumas indicações, vou passar direto à mesa. Serão encaminhados do prefeito municipal. Já registrado aqui a presença da conselheira tutelar Ju Cortez. A Ju, ela já vem aí 2 mandatos fazendo um grande trabalho como conselheira, anteciosa, carinhosa, com todos os que o procuram, né? Eu acho que, e me parece que agora ela não era mais candidata, né, na reeleição, porque a lei não permite, mas parece que uma lei agora que foi aprovado na Câmara, no Congresso, está dependendo de uma assinatura, e parece que você vai poder concorrer de novo à reeleição, né? E não tenha dúvida que vai estar reeleita, porque tem um grande trabalho. Não só este vereador, acredito que toda essa casa aqui, todos os vereadores, todos os contribuintes, as pessoas que te acompanham, que convivem com você, sabem da sua capacidade, do seu trabalho e a sua dedicação, tá? Não tenha dúvida. Eu tenho um voto só, mas se servir aí, eu vou estar aí na hora lá, e lá votando um votinho de confiança em você outra vez, porque a gente já conhece o seu trabalho. Senhor presidente, tem algumas indicações, vou passar direto à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Este vereador vem acompanhando o andamento da mega-ação Cidade Total pelos bairros de nossa cidade, que tem o objetivo a limpeza, a manutenção e a conscientização para a conservação dos bairros. Eu não poderia deixar de destacar o trabalho e empenho da secretaria envolvida nesse grandioso projeto.
ressaltando a importância dos trabalhadores desta secretaria, que são chefes de divisão, motoristas, trabalhadores e de uma forma geral. É que venho render minhas homenagens a esse profissional pelo excelente trabalho realizado nesse projeto e que em nenhum momento deixaram de realizar as manutenções e ações em outros bairros de nossa cidade que são feitas diariamente, graças ao esforço desses funcionários. E é de suma importância a continuidade desse trabalho. Dessa forma, diante ao exposto, requer a mesa, ouvindo o douto plenário, satisfeita todas as formalidades regimentais, que seja consignado nas atas do trabalho de hoje, votos de louvor aos nomes supracitados. Requer ainda que essa cópia dessa propositura seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, e à secretaria citada. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 23 de abril de 2019, Marco Antônio de Souza, vereador. Com requerimento. Em discussão, requerimento, novo vereador. Em votação, vereador estiver de acordo com a questão, aprovo, faço requerimento e vou subscrever, tá, vereador? Parabéns. Bom dia a todos. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. A palavra ao nobre vereador, vereador Roberto Andrade e Silva, o vereador Betinho da Educação. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, bom dia a todos aqui presentes nessa sessão. Cumprimentar os amigos políticos aqui presentes. O ex-vereador de São Paulo, Alan Lopes, seja bem-vindo, viu, vereador? Tá? Todos vocês aqui nessa sessão, é importante a participação de todos. Senhor presidente, requerimento. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, requerimento. O governo do Estado de São Paulo, desde a federalização da Caixa Econômica Estadual, a antiga nossa Caixa, ocorrida há 10 anos, passou a contar com os préstimos da então criada Agência de Desenvolvimento Paulista Desenvolve São Paulo, com várias linhas de crédito e administrando fundos de investimento, além de financiar projetos de infraestrutura para prefeituras paulistas, a Desenvolve São Paulo tornou-se um importante instrumento para pequenas, médias e grandes empresas do Estado. A sede da Desenvolve São Paulo ocupa um edifício de 10 andares na Rua da Consolação, no centro velho da capital, São Paulo, tendo as empresas a facilidade de comunicação através do portal online, mantido pela instituição na internet. Sabendo da importância da agência para o desenvolvimento do Estado, associado aos eventos da Bacia do Pré-Sal na Baixada Santista e da existência de linha de financiamento com condições específicas para o Vale do Ribeira, o FVR, acreditamos ser fundamental a criação de uma agência física da Desenvolve São Paulo na região da Baixada Santista, mais precisamente aqui na nossa cidade da Praia Grande, visto ser a cidade com maior perspectiva de crescimento econômico atualmente. Face ao exposto, respeitadas as formalidades regimentais, ouvido o douto plenário, é que requeiro à mesa seja enviado ofício ao senhor prefeito Alberto Pereira Mourão com o seguinte questionamento. Primeiro, existe alguma tratativa junto ao governo do Estado de modo a viabilizar a instalação de uma agência regional da Desenvolve São Paulo na cidade da Praia Grande, destinada a atender os munícipes e outros investidores da região metropolitana da Baixada Santista e do Vale do Ribeira? 2. Caso positivo, em que fase estão as tratativas? 3. Caso negativo, qual a possibilidade de viabilizarmos a instalação da agência regional da Desenvolve São Paulo? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, Praia Grande, 23 de abril de 2019, Roberto Andrade Silva, Betinho, vereador. Requerimento, presidente. Em discussão, requerimento, nobre vereador. Em votação, vereadores estiverem de acordo, pelo que está aprovado o vosso requerimento, nobre vereador. Obrigado, presidente. Demais vereadores, seria isso. Obrigado. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Palavra ao nobre vereador, vereador Rômulo Brasil Rebouças. Rômulo Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, público presente. Presidente, tem um requerimento que gostaria de ler aqui. Reiterando o requerimento número 13/2017, de 2 de fevereiro de 2017, na qual solicitei estudos no viaduto conhecido como Curva do S,
possibilitando transformar os acostamentos existentes em faixa de rolamento, por se tratar de uma alternativa para acabar ou menos minimizar os congestionamentos que ocorrem na Via Expressa Sul, nos horários de pico, em virtude do viaduto ter somente uma faixa de rolamento em cada direção, contribuindo, inclusive, para aumento de risco de acidentes, conforme estatísticas de acidentes de trânsito dentre o período de 2015 a 2017, na qual, com o passar dos anos, vem só aumentando. Ressalto, porém, que no ano de 2015, através do requerimento 096/2015, de 9 de março de 2015, solicitei à concessionária Ecovias a elaboração dos estudos no sentido de duplicar o viaduto da Curva do S ou transformar os acostamentos existentes em faixa de rolamento, tendo em vistas que os problemas dos acostamentos no local persistem, que requer a mesa de forma regimental, depois do ouvido no cronograma plenário, seja enviado ofício ao Santíssimo Senhor Prefeito Alberto Pereira Mourão, ao diretor subintendente da Ecovias, responsável pelo viaduto, senhor Rui Juarez Kellen, e ao comandante capitão do PM da primeira BPRV, segunda CIA, senhor Moacir Matias do Nascimento, ao deputado estadual, senhor Caio França, e ao gerente de sinalização e segurança da Artesp, senhora Cibele Andrade Alves, para que seja agendada uma reunião com urgências para tratarmos da viabilidade de transformar os acostamentos existentes do viaduto em faixa de rolamento, e com isso diminuir os riscos de acidente, bem como melhorar o trânsito local. Segue anexo cópia do requerimento número 096/2015, de 9 de março de 2015, requerimento 013/2017, de 2 de fevereiro de 2017. Sala dos auditórios, dia 23 de abril, vereador Romulo Brasil. Em discussão, requerimento do vereador. Em votação, vereadores se pede de acordo, pela discussão, aprovado o vosso requerimento, vereador. Presidente, subscrever, vereador, só fortalece o trabalho. É um trabalho, gente, que preocupa. Eu fico muito preocupado como cidadão da cidade, que a gente vê problemas ali sérios naquele viaduto, acidentes com vítimas fatais, acidentes com pessoas que ficaram deficientes. É um descaso com a sociedade. Tá? Eu peço que vai te marcar essa reunião com o deputado Caio França para a gente fortalecer esse meu requerimento, a gente que seja, no mínimo, tirado aquele acostamento e transformar em faixa de rolamento. Presidente, moção de aplauso e reconhecimento. Venho apresentar a moção de aplauso e reconhecimento da atleta Bruna Ribeiro Alves dos Santos, na qual sagra-se em competições e modalidades de ginástica rítmicas. A atleta Bruna Ribeiro, como é conhecida, tem um cartel considerável de conquistas nas modalidades em questão. Sua trajetória artística começa aos 7 anos de idade, mas com apenas 2 anos foi notada pelos seus familiares a imensa flexibilidade. Desculpa aí. Mas, tratando de um bebê, ao menos não deram esface na questão ao passar alguns anos de seus anos em uma visita a uma ginástica artística, GA, assistindo aflorou a paixão de Bruna. Mas, devido à idade, não poderia participar das aulas, pois a faixa etária exigida era de 7 anos. Completada essa idade, matriculou-se e começou a grande... Obrigado. Uma grande história em seu mundo artístico. Relatada pelos pais, em que um dos treinos sempre acompanhava sua filha, foram abordados pela treinadora senhora Renata, na qual percebeu seus dotes, contando sobre sua visão dela, que Bruna tinha todos perfil para a modalidade ginástica rítmica, já que era muito flexível, sutil nos movimentos indicados para que fosse fazer um teste na modalidade. Sendo avaliada pela treinadora, a senhora Flávia Beatriz,
na qual, ao treinar o teste, foi convidada para participar da sua equipe de ginástica rítmica, GR, onde em poucos dias detendo teve uma evolução muito grande. E a treinadora, em 10 dias, informou aos pais que a atleta Bruna Ribeiro deveria treinar diariamente, onde, a partir desse momento, começou sua história na GR, tendo sua primeira competição com menos de 15 dias de treinamentos. Não subiu ao pódio, mas mudou de categoria com êxito, tendo uma nota 8,9 da federação. Não deixou se abater, percebendo seu amor ao esporte. Continuou com determinação, obtendo posteriormente uma vasta conquista em competições realizadas por ela. Bruna é uma das atletas mais flexíveis de Praia Grande e hoje, com 10 anos de idade, é atleta da equipe principal da cidade de Praia Grande, a única com idade na equipe principal, tendo uma rotina bastante corrida, entre estudos, treinos no GR, balé, completar o GR e à noite, aos finais de semana, treina em casa, realizando cursos extras circulares ao longo do ano. E tem disposição para tudo isso, pois ama o que faz. Tal manifestação se justifica pelo reconhecimento e talento de suas conquistas, levando o nome de nossa cidade às competições. Triunfo como esse, que vem engrandecer ao nosso município essa modalidade esportiva. Diante do exposto, requer a mesa, da forma regimental, depois do coordenador plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Alberto Pereira Mourão, manifestando votos de aplauso e reconhecimento deste vereador e desta Casa de Leis, a atleta Bruna Ribeiro, onde se consagrou na modalidade de ginástica rítmica GR, sendo importante conquista respaldada com atributos como dedicação, determinação, amor ao esporte. É exemplo para crianças e jovens do nosso município. Além de seu maior sonho, objetivo é um dia representar o nosso país. Sala Oswaldo Tosta, 23 de abril, vereador Rômulo Brasil. A moção de Vossa Excelência será encaminhada à próxima sessão. Presidente, voltando a falar, em meados de 2013, eu apresentei nessa Casa de Leis, na presença da atual vice-prefeita Maura Lígia e do prefeito Alberto Pereira Mourão, uma CEI, na qual eu falei da sobrefaturamento em cima dos uniformes escolares. E hoje, em 2013, já está no Ministério Público, já foi julgado em segunda instância, tá? Só que, mesmo com tudo isso, ainda se fazem coisa errada, ainda se consegue se manter no poder e fazer licitações, como constou aqui o nosso nobre vereador, delegado Alexandre Comim, e ontem com a subsecretária, que eu não pude participar dessa reunião, tá, com a comissão, você informou aí coisas absurdas, sabe, que não pode, crime, isso é um crime que estão fazendo com o dinheiro público do nosso município, é uma vergonha. Isso aí é uma fraude muito grande, vereador, que não pode ficar impune. Que nossas crianças do nosso país não podem ficar dessa maneira, sempre da mesma forma. A gente tentando mudar esse país, tentando que nossas crianças sejam bem recebidas nas escolas, bem estruturadas, e não consegue pela falta de responsabilidade dos governantes de nossa cidade. Não pode ficar impune esse tipo de atitude de pessoas que são desleal, desonesta com o dinheiro público que vai para a educação, nossas crianças. Parabéns, vereador, pelo esse trabalho que o senhor vem fazendo. Nós temos que fiscalizar mesmo esse tipo de atitude. Isso é um crime na educação de nosso país. Um país que se cobra tanta educação e se faz dessas maneiras, absurdo de irresponsabilidade, de lesar os cofres públicos e a educação de nossas crianças. Parabéns, delegado Comim, pelo trabalho. Por enquanto é só, presidente. Senhor secretário, prossiga a chamada. Vereador Sérgio Luiz Isquiano de Souza. Não tem mais ninguém.
Terminado o expediente dos senhores vereadores, iremos passar a ordem do dia. Senhor secretário, leia o primeiro item da ordem do dia. Projeto de lei número 18/2019, processo 051/2019. Autor, Carlos Eduardo Barbosa. Estabelece normas para o serviço de atendimento médico de urgência, SAMU, quanto à remoção de pacientes para hospitais privados e da outras providências. Segunda discussão, quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Encerradas as inscrições. Será colocado em votação. Os senhores vereadores registrem seus votos. Você não consegue atender público, privado, você já tem que pagar convênio e ainda vai ter que atender, eu não concordo. Aprovado com 12 votos favoráveis. Senhor secretário, leia o segundo item da ordem do dia. Projeto de lei número 17/2019, processo 049/2019. Autor, Executivo Municipal. Altera o disposto na lei número 1728, de 1 de julho de 2014, e da outras providências. Autoriza o município de Praia Grande a implantar o programa Bolsa Moradia Social na forma que especifica e da outras providências. Primeira discussão, quórum, maioria simples. Leitura do parecer. Preliminarmente, cabe ressaltar que a matéria é de competência privativa do chefe do Executivo, pois trata-se de matéria relativa a programas habitacionais. Sendo assim, cabe ao chefe do Executivo deflagrar o processo legislativo. Logo, não há vício de iniciativa. Ademais, é função social do município assegurar a todos o direito à moradia, conforme explicita a lei orgânica em seu artigo 255. Quanto à espécie normativa, a lei complementar, esta encontra-se inadequada, pois a lei que se pretende alterar é uma lei ordinária e não complementar. Logo, propomos a emenda do presente projeto tem a seguinte redação: altera o disposto da lei 1728, de 1 de julho de 2014, e dá outras providências. Quanto à matéria, por meio desse projeto de lei, o Poder Executivo visa ampliar o alcance do programa Bolsa Moradia Social, que trata-se de um programa habitacional municipal, o qual auxilia famílias de baixa renda que se encontram em vulnerabilidade social, sem condições para efetuar pagamentos de aluguéis. Por meio desse projeto, a concessão de Bolsa Moradia será ampliada para 150 famílias que atendam os requisitos legais. Dessa forma, o município está cumprindo plenamente ao disposto do artigo 160 da LOU. Artigo 160. O município assegurar em seus orçamentos anuais a sua parcela de contribuição para financiar programas que tenham como objetivo o bem-estar social da população e justiça social, conforme artigo 204 da Constituição Federal. Nesse termos, do ponto de vista legal e formal, a propositura não sofre quaisquer restrições, sendo parecer favorável à submissão do mesmo à deliberação colegiada. Quórum, maioria simples. Assinam Ugolino Alves Ribeiro, Marco Antônio de Souza e Paulo Emílio de Oliveira. Em discussão, o parecer. Em votação. O vereador estiver de acordo com a discussão, aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. Vereador Leandro Avelino. Algum outro vereador? Encerrada com a palavra ao nobre vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Leandro Avelino. Eu faço uso da palavra aqui para comentar esse projeto, devido até à importância dele no meu modo de enxergar a questão habitacional na cidade de Praia Grande. Hoje, nós temos uma lei que ela limita a 100 o número de concessões de Bolsa Moradia Social para famílias de baixa renda, em alguns casos específicos. E aí, por conta da obra que a Sabesp vai fazer lá no Quietude, perto do Caieiras, uma parte ali daquela área vai precisar remover algumas famílias, né, que estão no terreno, e é para essas famílias que a gente vai destinar esse Bolsa Moradia Social, ou melhor, parte do Bolsa Moradia Social, aproximadamente 40 famílias. Mas a questão aqui é que eu faço uso da palavra,
É porque, na verdade, o Bolsa Moradia Social, se tivesse aqui um projeto para aumentar para um limite de 300, que é o dobro que nós estamos votando, seria o dobro, né, do que nós vamos votar agora, nós estamos aumentando de 100 para 150, mas se fosse 300, eu ainda assim votaria a favor. Primeiro, por causa do déficit habitacional que nós temos hoje na nossa cidade. Segundo, porque a Bolsa Moradia Social, já existem estudos que mostram que quando você consegue dar um mínimo de independência para que as famílias possam começar a se reestruturar por conta própria, o resultado no final é muito mais satisfatório do que você simplesmente fechar os olhos e de repente esperar as pessoas irem morar na rua ou em algum lugar que o valha por conta das condições que as pessoas, por motivos dos mais diversos, não as têm. Então, fica aqui esse registro dessa iniciativa e que eu queria que essa iniciativa não surgisse somente por conta da desocupação da área do Caieiras. E se quem tivesse isso de uma outra forma, como uma política pública da cidade permanente, mas que estabelecesse critérios para poder fazer essa concessão e não simplesmente sair concedendo bolsa a esmo. Porque nesse projeto, por exemplo, o limite do prazo são 24 meses. Passou 24 meses, a bolsa se finda e aí espera-se que as pessoas nesses 24 meses, né, depois de 2 anos, elas possam ter aí condição de se prover financeiramente, tanto ela, tanto o próprio chefe da família, quanto a família toda, né? Então, só para deixar claro isso, presidente, projeto importante, né, mas que a gente pudesse ter isso ainda mais ampliado do que no projeto que está aqui colocado. Encerrada a discussão, será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Aprovado com 12 votos favoráveis. Senhor secretário, por gentileza, próximo item da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo, número 3/2019. Autor, Edinaldo Santos Passos. Outorga a medalha de honra ao mérito Cesário Reis Lima, ao investigador de polícia Mário Jorge Pereira da Silva e adota providências correlatas. Discussão única. Quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para discussão do projeto. Não, tem a leitura do parecer, presidente. Trata-se o presente processo de projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Edinaldo Santos Passos, assim emendando, outorga a medalha de honra ao mérito Cesário Reis Lima, ao senhor Mário Jorge Pereira da Silva e adota providências correlatas. O projeto encontra-se no âmbito de competência privativa do Poder Legislativo, por se tratar de honraria disciplinada através do normativo próprio. A honraria destina-se à concessão de medalha de honra ao mérito a ser concedida a pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado em seu trabalho em benefício da comunidade Praia Grande. O currículo do homenageado que acompanha o projeto dispensa maiores considerações, preenchendo todos os requisitos formais e materiais que autorizam a honraria. Desse modo, essa casa analisante é de parecer favorável à apreciação da matéria, uma vez que não sofre restrições de ordem legal para submissão ao plenário. Quórum, maioria simples, assinam Marco Antônio de Souza, Gulino Alves Ribeiro e Paulo Emílio de Oliveira. Abertas as inscrições para discussão do projeto. Encerradas as inscrições, será colocado em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Aprovado com 12 votos favoráveis. Senhor secretário, por gentileza, leia o próximo item do dia. Requerimento número 133/2019, processo 066/2019, autor Alexandre Corrêa Comim. Requer que seja enviado ofício ao prefeito municipal, Alberto Pereira Mourão, para que responda aos questionamentos referente ao contrato de aquisição de kits de uniformes escolares que deveriam ser entregues em 21 de março de 2019. Discussão única. Quórum, maioria simples. Abertas as inscrições para discussão do projeto. Vereador Leandro, algum outro vereador?
Eduardo Xavier, Comim, Rômulo, vereadora Janaína Valares, vereador Marco Antônio de Souza. Encerradas as inscrições, com a palavra o nobre vereador Leandro Avelino. Bem, eu aproveito aí a discussão do requerimento do vereador Comim sobre a questão dos uniformes. Eu tive a oportunidade de também participar da reunião ontem. Realmente não dá para dizer que não foi uma reunião acalorada, foi. Mas o que foi pontuado ali pelos representantes aí da Secretaria de Educação, dentro daquilo que a gente entende como aceitável, eu acho que foi dito. Agora, tem coisas que precisam ser pontuadas. Por exemplo, você colocar que do dia 29 de março, né, que seria o prazo limite para entregar todos os kits, contando originalmente o contrato. 29 não, 21, né? Aí esperou-se alguns dias por causa da planilha que demorou para chegar, mas era a responsabilidade da SEDUC, foi entregue no dia 29, então vamos dizer que conta o dia 29, né? Teve o roubo à carga, como foi dito, mas é importante se ressaltar que, mesmo que não tivesse havido o roubo à carga, o prazo estava bem apertado, né? Se a gente for olhar no próprio ano escolar, talvez a gente pensar em tentar realizar a licitação com um pouco mais de antecedência, a gente não teria tido esse problema nesse eventual atraso aí para não penalizar as crianças. Mas a real mesmo, né? Se eu fosse o prefeito, eu não faria licitação de compra de uniforme, também não faria licitação de compra de material escolar, não. Na minha concepção, uniforme e material escolar em Praia Grande, que são coisas que nunca vão acabar, porque todo ano tem criança entrando, para mim, o poder público deveria estimular que dentro da cidade fosse produzido e comercializado tanto os uniformes quanto o material escolar. Fazer um cadastro das empresas que trabalham com confecção, fazer um cadastro de papelarias que tivessem toda a documentação regular para poder fornecer, e aí fazer com que os pais fossem até as lojas para na hora experimentar a roupa no filho, fazer com que essa responsabilidade também fosse dos pais. Porque imaginar que em 41, 45, sei lá quantas mil unidades de roupa vai chegar tudo certo para todo mundo, pode esquecer, esquece. Falar impossível é muita coisa, mas é quase impossível, quase. A chance de você não ter 100% de êxito no tamanho de roupas da escola inteira, saindo de um almoxarifado, para ir para a escola, para na escola testar, aí experimentar, aí não serve, aí devolve, fica sem vai lá na confecção, o pai, acompanhado, a mãe, a criança, experimenta na hora, se cria um sistema para fazer esse tipo de pagamento com um papel moeda especial, sei lá, se inventa, se cria, isso é o mínimo se bolar e inventar, isso é fácil. Bastaria ter a iniciativa de fazer com que ficasse aqui na cidade. E de repente não correu risco, vereador, de repente o caso do assalto. Vai saber se essa empresa não tem uma unidade lá em Santa Catarina, a gente não tem? Então, a gente assim, fica sem saber. Diante disso tudo, mais fácil e melhor, até para estimular a economia da cidade, seria ter tudo aqui. Você vai nas papelarias da cidade, dá um papel num valor, distribui na própria escola, vai na papelaria e troca pelo material necessário, enfim, são ideias que poderiam ser implementadas, mas que infelizmente a gente fica refém desse tipo de coisa que aconteceu aí. É isso. Sangue bom? Vai discutir? Eduardo Xavier.
Só um bom dia a todos que ainda não consegui falar aqui. Presidente, só um pouquinho de silêncio na casa, por favor. Já não estou muito bom hoje. Então, vamos lá. Eu só queria deixar claro aqui o meu papel como vereador e também como líder, que a minha atribuição, quando nós temos dúvidas aqui entre os pares, é tentar elucidar e dar transparência no máximo possível. E respeitando o trabalho de cada um dos senhores, inclusive é o vereador que apresentou um requerimento, eu tive a ação de ir até a secretaria e o gabinete para que pudesse a secretaria disponibilizar os seus técnicos para vir até aqui na sala de reuniões das comissões e tentar elucidar da melhor forma possível. O que eu quero deixar bem claro é que o tempo, ele foi curto para se obter todas as documentações, todo o pacote 100%. Então, não dá para trazer. Se você tem lá as documentações que foram entregues nas unidades das escolas, que são 70 e poucas, se torna mais fácil você trazer esses documentos, essas cópias. Agora, você trazer as autorizações e o recebimento de cada pai de aluno, fica um tempo curto. Isso também não quer dizer, né, que tudo esteja 100%, mas a secretaria teve aqui como os técnicos para que pudesse trazer a maior prova possível e pudesse explicar para cada um de nós que participou da reunião ontem aqui na Câmara Municipal. Então fica aqui o meu desabafo quanto a isso. Agora, de falar que vai levar para o Ministério Público, tem que levar sim, porque traz transparência. Não é como uma ameaça, é transparência, é elucidar aquilo que, de repente, uma boa parte da população tem dúvida. E isso a administração, eu tenho certeza, que não vai correr. Porque todos nós aqui, amanhã, hoje, ou no passado, teve algum problema que seja gerado pelo Ministério Público, mas até que você seja condenado, você não se torna culpado. Então, temos que tomar muito cuidado com as palavras aqui em cima, falar que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas tem que provar. E se for através do Ministério Público, é o melhor caminho. É o melhor caminho. É que só se fala nisso ultimamente no Brasil. MP. Então, que seja através do MP. Porque a parte da administração foi feita e quem quiser que vá nas unidades escolares fiscalizar. É só sair de dentro das vossas salas e ir para a rua e nas escolas fiscalizar. Respeita o trabalho de cada um, mas cabe a todos nós também fazer da mesma forma aqueles que têm dúvida ainda sobre a entrega dos kits de uniformes, tá bom? Um bom dia a todos. Com a palavra, o autor do requerimento, o nobre vereador Alexandre Comim. Declina. Vereador Rômulo do Brasil. Vereadora Janaína Valares. Com a palavra, a nobre vereadora, a doutora Janaína Valares. Estava falando aqui na mesa com o vereador Marcelino. O que incomoda muito nessa situação é parecer realmente que o governo parece que protege a empresa em vez de proteger a criança, o munícipe, no caso, como protegiam muitas vezes a Fundação ABC, enquanto eu questionei aqui durante 6 anos. Agora parece que protege a SPDM. Agora mesmo, eu mando mensagem para o secretário de Saúde e falei, o centro cirúrgico está parado. Vem com uma desculpa. Eu não aguento mais essa desculpa, eu tenho vergonha. Eu penso, se eu estivesse lá na cadeira de prefeito, eu ia falar, faz isso, ó, multa a empresa, lasca a empresa, traga ela aqui, prove, é isso. A verdade é essa. E eu não vejo como uma ameaça ao Ministério Público, porque eu mesma representei 30 ações que eu fiz aqui. Está lá, ó, representação da Ozan, que tinha que ter 4 funerárias paradas. Representação da praça de 9 milhões, o promotor me chama, fala, prova o que você está falando. Eu não tenho poder de investigar, eu tenho poder de fiscalizar. Como que eu provo? Eu falei, não, o senhor que tem que investigar, porque senão o senhor vai estar prevaricando. Então, muito boa a atitude de ir para o Ministério Público, mas eu fico até preocupada, porque no caso dos tênis, que o Rômulo falou agora, ele fez a comissão, eu fiz o relatório, não foi, vereador? Para investigar, está parado. Eu não sei o que acontece. Pode pôr no meu nome lá.
Coloca no Google aí, pessoal, procedimentos do Ministério Público. Aí vai estar ali o nome da pessoa, pode colocar, Janaína Balares, veja quantas representações tem ali. Aí fala, o vereador não representa, está lá. Eu queria saber por que as coisas não acontecem. É essa a minha pergunta. Então, eu vou colocar no nome do vereador Alexandre Comin, vou ver quantas tem lá e vou começar a fiscalizar por que também não anda. O que está acontecendo? É isso, eu faço votos que as coisas aconteçam, que ocorram realmente, e votos, principalmente, que o governo não proteja nenhuma empresa e nenhuma pessoa jurídica, e sim proteja o povo, que esse é o nosso papel. É isso, vou votar a favor do seu requerimento. Com a palavra, vereador Marquinhos. Declina. É encerrada a discussão, será colocada em votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. Aprovado com 12 votos favoráveis. Terminada a hora do dia, passaremos à explicação pessoal, onde cada vereador dispõe de 5 minutos. Senhor secretário, precisa da chamada. Vai, Marcelo, faz a chamada. Vereador Alexandre Corrêa Comim. O vereador, ainda bem que o senhor é delegado, assim ninguém te investiga, porque comigo eles montam um monte de inquérito lá. Não, só deixar claro aqui que eu falei que a senhora Vanessa Rovenda de Melo Santos Hernandes, falei na minha fala, que ela foi denunciada sim por fraude à licitação e, por sinal e por coincidência, fraude à licitação de uniformes, né? Não aprendeu nada. Foi denunciada, inclusive o Ministério Público está pedindo bloqueio dos bens da senhora. Então, foi denunciada sim, falo para todo mundo ouvir, não tenho medo, foi denunciada em improbidade administrativa por fraude à licitação de uniformes. Fala aqui 10 mil vezes se precisar, tá? Foi denunciada a senhora Vanessa Rovenda de Melo Santos Hernandes, subsecretária da SEDUC, ok? Não tenho medo de falar, não. Falo 100 vezes se precisar. Foi denunciada por improbidade administrativa, inclusive o Ministério Público pediu bloqueio de bens. Está bem avançada aí a investigação, inclusive quando o Ministério Público pede efetua uma denúncia de improbidade administrativa, né, em cima do nome dessa senhora, Vanessa Rosenda, é uma prova praticamente contumaz e cabal contra ela. E falam, foi denunciada por fraude à licitação de uniformes. O Ministério Público pediu bloqueio de bens da senhora, tá bom? Tá bom? A senhora não aprendeu nada, porque a senhora incorreu no mesmo erro ontem nessa reunião aqui, tentando enganar a gente aqui, mal deixou eu falar na reunião, né? Eu não tive outra alternativa, vou repetir aqui, a dar corda para a senhora. E a senhora realmente, no final, a senhora se enforcou, né? Porque eu não consegui falar na reunião. Toda hora que eu ia falar, a senhora me cortava, né? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu venho na reunião para tentar falar, esclarecer alguma coisa, a senhora fala em cima da minha fala, então fala sozinha. Só que a senhora falou demais, né? Falou pelos cotovelos e deu aqui um pote de ouro para mim, que eu vou representar a senhora hoje no Ministério Público. Tanto a senhora, como a senhora Nancy, como o próprio prefeito, tá? E falo 10 mil vezes aqui de novo. Foi denunciada por improbidade administrativa de fraude à licitação de uniforme há 1 ano, tá? O processo está correndo e a senhora vai ter mais prejuízo aqui no mesmo assunto. Ou seja, esquece o uniforme, ô, senhora Vanessa Rovenda, que esse assunto não é para a senhora, tá bom? Esse assunto não é para a senhora. Segunda vez no mesmo assunto, tá de brincadeira, né? Da chamada. Antônio Gonçalves. Vereador Edinaldo Santos Passos. Vereador Eduardo Padua Soares Jardim. Vereador Eduardo Rodrigues Xavier. Vereadora Janaína Balares. Bom, gente,
está aproximando as eleições de 2020, né? E as reformas políticas, inclusive municipais, precisam ser até outubro deste ano, porque é um ano antes, a legislação eleitoral assim prevê. Mas muito está me incomodando, todos já viram que eu já declarei que eu vou sair do meu partido, né? Está declaradíssimo. Tem ali uns membros municipais ali que perseguem muitas vezes a mim, mas hoje estão bonzinhos. É com gosto que eu não vou estar mais perto deles, porque me incomodou muito tempo ser perseguida ali dentro, no município, não estou falando na estadual, não. Mas assim, graças a Deus passou, vida nova, vai ser feliz, cada um do seu lado, como eu disse. Parece que eu moro em casa, estou casada e morando em quartos separados. Sempre foi assim. Não aceitaram o meu jeito, por quê? Sempre disse, lá em dezembro de 2014, quando a Dilma se reelegeu, eu fiz uma publicação dizendo que ela estava errada nas medidas provisórias. Aí me chamaram de barba de esquerda, que eu era da direita, a direita me chamando de esquerda. E para mim, isso aí, olha, não quer dizer nada. Porque essa discussão tão rasa, ideológica, tão medíocre, que está deixando de contestar e discutir as verdadeiras pautas importantes para o país. A verdadeira pauta importante para o país é uma reforma política verdadeira. Porque não tem como você ficar disputando uma eleição dependendo de coeficiente eleitoral, dependendo de candidatos que muitas vezes não têm o mesmo nem pensamento que você. Cadê a reforma tributária que a gente sempre fala, todo mundo fala e ninguém faz nada para a reforma tributária? Aí eu vejo um monte de gente se intitulando renovação, deputado da região, por exemplo, se usando como renovação, falando da reforma previdenciária, reforma essa que eu sempre disse que deveria ocorrer, mas que não dá para tirar direitos de grávidas, de perder licença maternidade, não dá para tirar o benefício da prestação continuada de pessoas miseráveis que recebem porque são muito pobres. Não dá para tirar nessa reforma. Por que a gente não tira o salário do militar, lá da mulher, da filha do militar? Que eu conheço 5 que estão casadas, vivendo amasiadas e recebendo uma fortuna do pai morto. Do governo, né, do pai. Por que a gente não começa a denunciar essa pouca vergonha? Delas que tem que tirar a pensão. Isso é vergonhoso. Aí eu vejo o deputado da região se denominando renovação e o pai dele está aposentado aqui com quase 30 mil reais. A começar de mim, não é assim, tem até um louvor na igreja? Começa dele, caramba. Tira do pai. Agora quer tirar do miserável? Ah, meu Deus, pelo amor de Deus. Vamos ter vergonha na cara. E aí uma pauta importantíssima para a gente discutir, que eu acho que daí que vem a reforma também. Primeiro que eu estou juntando um monte de mulher, que eu acho que tem que ter mais mulher sim na política e ver que seja candidatas e não laranjas para ser usada para eleger um monte de homem. Mas mulheres com capacidade de disputar uma eleição. E a outra pauta que nessa cidade a gente tem que discutir é a questão da diminuição de cadeiras. Não tem por que a gente ir para 21 cadeiras nessa casa. A lei orgânica fala isso, mas eu acho que está equivocado. A gente tem que lutar para, no mínimo, manter para 19, ou, se possível, para 17. Não tem porquê. Não há espaço. Não tem nem espaço físico. Então, essa vai ser uma pauta que eu vou começar a discutir em todos os bairros, em toda a sociedade, com meu carro de som, para perguntar a opinião da população. Precisa 21 cadeiras de verdade nesta casa? Quem quer ser candidato quer, porque quer estar aqui. Mas é fácil a gente querer ser candidato, mas ficar do lado de fora só tacando pedra. Venha discutir, venha tentar ver o porquê de cada pauta estar aqui. Agora, tacar pedra para entrar, cada um sabe a sua linha de trabalho. Como aquele que eu digo, um deputado que se divulga como renovação, viveu da política a família inteira, comendo da política, o pai aposentado e se denomina PT, bandido, corrupto, é isso. Mas ele está lá. Puritano, falta só a auréola, ou então ser beatificado lá pelo Papa. A verdade, gente, é que eu vou começar essa pauta de discussão e convido você hoje para o meu programa que está assistindo aí. Faça as lives de terça-feira para ver a sua opinião. Temos que rever a questão das cadeiras da Câmara Municipal. Convido vocês para, junto comigo, começarmos a articular nesta casa com os vereadores, porque eles têm que votar e votar para cortar na própria carne, sim.
E essa vai ser minha pauta daqui até outubro. Bom dia a todos vocês. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Vereador Marcelino Santos Gomes, declino. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Paulo Emílio de Oliveira. Vereador Roberto Andrade Silva. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Fala para a presidência. Vereadora, em respeito à senhora, eu sou contra reduzir as cadeiras. Até porque o prefeito, quanto menos, melhor para ele. Tá? Cidade cresce, tem que aumentar o vereador sim. Tá? Eu sou contra, meu voto é contra. Tá? Tem que manter como está. Tá? Meu ponto de vista e ponto cerrado. E falando em relação ao trabalho do vereador Comim, mais uma vez, vereador, quero parabenizar. Estou junto com o senhor nessa luta aí, que é uma das lutas minhas. Em 2013 eu fiz essa SEI contra a educação, contra a compra de tênis, materiais escolares. Parabéns. Tem que fiscalizar. É isso, para isso que a gente foi eleito aqui. Para ver, fiscalizar o governo. Tá? Infelizmente, muitas vezes a gente não faz isso, mas tem que fazer, fiscalizar e cobrar o governo, porque nós não podemos deixar que as crianças da nossa cidade sejam prejudicadas. Tá? Por pessoas que estão aí no poder há muito tempo, que estão errando, faz tempo que estão errando, com processo gravíssimo aí que está no Ministério Público, já foram condenadas e até hoje não se faz nada. Eu não posso ser omisso, deixar isso quieto, de não falar nada, porque ninguém aguenta mais isso aí. Ou vocês acham que tem que ficar quieto? Pô, é brincadeira. Hoje a gente vê máfia na merenda escolar, máfia no uniforme escolar. Que isso, gente? Porra. Aí fala que é um país sério, um país que tem educação dessa maneira, roubando o uniforme escolar, roubando a merenda escolar, como provou a Lava Jato aí. Não é eu que estou falando. Entendeu? Chega, gente. Isso é barbaridade. Isso é crime. Tem que punir essas pessoas. Entendeu? Agora, se calar num negócio desse, eu não posso. E chegar aqui cheio de vaidade, cheio de desculpa, esfarrapada, que nada condiz com as coisas, e querer enganar a Câmara de Vereadores. Que isso, gente? Onde a gente está? Temos sim, parabéns, vereador. Estou com você mais uma vez nessa luta. Não podemos deixar que essas pessoas fiquem impunes, porque senão fica mais 4 anos aí dentro e fazendo a mesma coisa. Se a gente quer um país sério, precisa mudar a cultura nossa. Aprender a votar, aprender a respeitar quem está aqui dentro e luta por vocês. Tá? Porque fazer campanha bonita na rua é fácil. Quero vir aqui brigar por vocês. Tá? Eu espero que vocês me entendam a minha postura, mas tem que ser assim. Nós temos que fiscalizar essas pessoas que estão aí dentro, irresponsável, para lesar os cofres públicos do nosso município. É isso que a gente fica nervoso, porque não dá para acreditar que tanta barbaridade fica aí impune há muito tempo, e vai enrolando, e passa 10 anos e ninguém faz nada. Tem que punir. Aí eu vou voltar aí, não é comigo, é outra história. Tá? Mas está aí provado que a máfia da merenda escolar, que caiu um monte de deputado, senador, caiu um monte aí. Então, a mesma coisa se encontra na máfia do uniforme escolares do país inteiro. Ok? Vereador, parabéns pelo seu trabalho. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo tratado, dou por encerrada a presente sessão.